Glória a Deus. Saúdo a você com a graça e a paz do Senhor. Que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que o Senhor, Ele também está aqui, aleluia. Que você se sinta pleno da presença desse Deus. Que você tenha prazer em se derramar na presença dEle, sabendo que Ele vai ministrar o teu coração. Ele vai promover bem-estar, mas muito mais. Ele quer promover dentro de você certeza de salvação, certeza de eternidade no céu. Ele quer gerar em você uma pessoa que viva acima das circunstâncias, uma pessoa que possa suportar as pressões, sabendo que no Senhor você, independente de qualquer coisa, é mais que vencedor. Deus te abençoe. Saúdo você com a paz do nosso Deus. Você que está em casa, saúdo você com esta graça e esta paz que há em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, quarta-feira nós teremos, e eu peço aos irmãos que não percam, nós teremos quarta-feira a nossa quarta na rede de homens e rede de mulheres. Então, mulheres estarão realizando uma programação aqui no templo, os homens estarão no terraço, mas nós queremos a participação de todos. Com certeza Deus trará algo muito especial para cada um de nós, para todos nós em especial. Amém? Então eu espero você. Obtendo alívio. Preocupação, todos os dias nos preocupamos. Todos os dias há questões que desgastam a nossa mente. Muitas vezes as pessoas chegam a determinado lugar, mas elas não conseguem estar inteiras ali, naquele lugar, porque parte delas estão agarradas às preocupações em algum outro lugar. Quantas vezes nós estamos rodeados de pessoas, até escutando o que se fala, participando de alguma maneira do bate-papo, mas lá dentro de nós estamos ouvindo a voz da preocupação, da inquietação, e são reais os problemas? São, mas Deus Ele nos fala, olha, há uma obtenção de alívio que você pode conquistar, não que passaremos a vida a partir de agora sem sofrermos agravos, sem sentirmos dor, ou sem passarmos pelas pressões. Isso não existe, porque pressões, dor, preocupações é parte de uma vida que está vivendo lucidamente, que está contemplando a sua realidade, e a realidade deste mundo, como Jesus disse, no mundo tereis aflições. A nossa realidade é uma realidade de aflição, mas Deus Ele quer gerar alívio ao seu coração. Ele quer dizer, olha, nessa noite para você, você pode obter alívio, então não perca a oportunidade. Como obter alívio? Colocando os conselhos de Deus em prática, alcançando dele os ensinamentos que te fortalecerá e que te fará ainda mais poderoso, poderosa, empoderado para vencer em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. John Lubeck, ele vai dizer assim: um dia de preocupação é mais exaustivo do que uma semana de trabalho. Um dia de preocupação é mais exaustivo do que uma semana de trabalho. E é verdade. Você pode trabalhar, mas quando você está bem despreocupado, você trabalha, você cansa o seu físico, muitas vezes você cansa a cabeça de pensar e tal, mas movido por sentimentos de alegria, de gozo, motivado. Mas quando você está preocupado, o dia passa ruim, as coisas são difíceis e pesadas, e você se sente, como Lubeck vai falar, exausto. Mas Deus Ele tem alívio para você, porque as preocupações, elas aparecem como penetra na festa da nossa vida, e é difícil expulsá-la.
mas o Senhor vai trazer, usando a pessoa de Pedro nessa noite, uma palavra para mim e para você. Não uma palavra que não conhecemos, mas textos que estamos lendo e relendo todos os dias, mas que precisam penetrar no íntimo da nossa alma, no âmago da nossa vida, para que possa de fato ser vivido por nós, experimentado na essência daquilo que Deus tem. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7 da palavra do nosso Deus. Você que encontrou, diga: Jesus é bom. Amém. Jesus é bom. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, 6 a 7. Olha o diácono aí. Obrigado, Ronaldo. Deus abençoe. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7. Amém? Eu leio assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Vamos pedir a direção desse Deus Todo-Poderoso. Vamos pedir o direcionamento desse Deus para a nossa vida, para esta palavra, para o meu e para o seu coração. Vou pedir à irmã Regina, por gentileza, que ore ao Senhor. Amém. Fala, Deus. Amém. Oh, Deus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Escuta. Primeira lição de Deus para o meu e para o seu coração. Diante dessa possibilidade de obtenção de alívio. Primeiro ensinamento. Para obter alívio, entregue-se humildemente nas mãos de Deus. Você já ouviu? Mas eu já ouvi isso, pastor. Entregar-me nas mãos de Deus. Mas Deus quer te falar nessa noite. Entregue-se humildemente nas mãos de Deus. O texto vai declarar-nos assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Deus, ele vai nos aconselhar nesta noite a nos entregarmos humildemente nas mãos dele. Quando ele diz para nós que nós precisamos nos humilhar, ele está dizendo acerca de uma entrega. Esta humilhação é nos entregarmos, é entregarmos as nossas queixas, as nossas dores, as nossas querelas, as nossas aflições, as preocupações, todas as questões que perturbam a nossa alma. Humilharmos diante da potente mão de Deus, escuta, é você reconhecer a sua incapacidade. Porque muitas vezes nós agimos como que fôssemos aqueles que detêm a resposta. Nos posturamos nesta vida como alguém que está inconscientemente ou conscientemente vaidoso.
Agimos com vaidade, sabe por quê? Porque nós lançamos sobre nós mesmos a possibilidade de responder tudo na nossa vida. Então eu meto a cara na vida, eu abro o peito e parto para cima, porque eu me sinto como aquele que dá conta. Só que você sabe, eu também sei, nós sabemos que não damos conta. E o acúmulo dessas coisas que chegam, elas sobrecarregam o nosso ser e nós somos finitos. As nossas emoções, elas têm uma capacidade limitada e de repente eu me sinto sobrecarregado, já não dou mais conta. Só que eu estou me portando na vida como aquele que pode responder. E Deus está dizendo assim, olha, humilhe-se diante da potente mão divina. Ou seja, reconheça a sua incapacidade para responder todas as coisas da sua vida. Permita que o Senhor, Ele possa ser aquele a quem você entrega tudo. Humilhe-se diante das potentes mãos de Deus. O Senhor está falando para você nesta noite, olha, eu tenho poder para realizar na sua vida, eu tenho poder para te fortalecer, eu tenho poder para agir em teu favor. Mas você acha muitas vezes, ou você age como alguém que pense assim, que você pode, que você não precisa compartilhar, você está enganado. Você tem compartilhado com Deus as suas questões? Você tem colocado nas mãos de Deus as suas questões? Você tem acordado na sua manhã e dito ao Senhor assim, Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui este dia, eis diante do Senhor tudo que eu vou viver. Eu não tenho capacidade para suportar todas as coisas. Não tenho respostas para todas as perguntas. Eu não sou aquilo que a vida exige de mim. Mas eu não vou na minha força contra esse gigante, contra esse Golias, mas eu vou em nome do Senhor. Eu quero enfrentar esse dia em nome do Senhor. Senhor, eu entrego a motivação do meu coração e todas as preocupações que eu já estou carregando e todas as preocupações que o dia irá me trazer, eu entrego nas tuas mãos. Eu me humilho diante do Senhor, reconhecendo eu não consigo sozinho. E é isso que nós precisamos. Mas geralmente não fazemos isso. Geralmente nós entramos no dia querendo responder todas as coisas. E não damos conta, não damos mesmo. E aí nós entramos na dimensão de uma pessoa frustrada, arrasada. Nos sentimos frustrados, arrasados, porque nós estamos cobrando de nós. Você cobra de você uma resposta. E você não encontra essa resposta. Você se preocupa e você está preocupado, mas você exige de você essa resposta. E aí você se sobrecarrega. Porque você quer uma resposta imediata de alguma coisa que talvez Deus ele tenha para você para daqui a algum tempo. No tempo dele, no tempo próprio, no tempo exato. Você se sobrecarrega porque você quer ter resposta hoje para um problema que você imagina amanhã. Mas Deus está falando assim, olha, você precisa se humilhar debaixo das minhas potentes mãos, entenda isso. Você não está se prostrando diante de alguém que não pode fazer nada, mas você se prostra diante daquilo que tudo pode. Daquele que tudo pode. Então, você conseguirá viver, conseguirá se firmar, porque o alívio que vem do alto é real. Amém? Quando nós nos humilhamos diante das potentes mãos de Deus, nós estamos falando para Deus, Senhor, o Senhor tem o poder. E o Senhor pode, de fato, aliviar essa pressão do meu peito. Porque o problema chegou. E eu tenho dito muito isso nas palavras que Deus tem trazido ao meu coração. O problema chegou. Eu não tenho controle sobre o que chega a mim. Você não tem controle sobre aquilo que vem contra você. Mas você precisa trabalhar
a ação que você terá sobre aquilo que chegou. E a primeira ação para você vencer os efeitos daquilo que chega em você e que te preocupa, que tira o chão de debaixo dos teus pés, você precisa fazer uma coisa. Você precisa colocar aos cuidados de Deus. Entrega nas mãos do Senhor. Irmãos, como nós vivemos dias difíceis e como muitas vezes eu me sinto tão angustiado e agoniado, mas como é bom ajoelhar diante do Senhor e entregar diante dele: Senhor, está nas suas mãos. E lutar e brigar contra você mesmo, porque você quer assumir a responsabilidade, você quer tomar aquele problema para você, como se ele exigisse de você uma resposta. Não, essa resposta não é para você. Se você tem que dar, então peça a Deus: Senhor, fale o meu coração para que eu tenha uma resposta correta. Trabalha na minha alma para que a agonia não me tome, para que eu não me saia como refém desta agonia, dessa pressão, mas que eu possa pensar coerentemente, para que eu não precipite nos meus passos, nas minhas atitudes, mas que eu possa ter noção daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu vou falar, dos meus pensamentos, para que eu não seja de alguma maneira aquele que vai colocar os pés contra as mãos, como diz por aí. Humilhar diante ou debaixo das potentes mãos de Deus é de fato reconhecer a nossa pequenez, a nossa limitação. Não damos conta, mas tem alguém que dá. Amém? Eu me humilho quando eu reconheço a minha incapacidade e quando eu lanço todas as expectativas do meu coração nas mãos daquele que tem capacidade. Lance as suas preocupações nas mãos do Senhor, humilhe-se, tá? Humilhar diante das potentes mãos de Deus não é ficar dizendo: ah, Deus, eu não sou ninguém, eu não posso nada. Olha, Deus te conhece, Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe do seu potencial. Não adianta você ficar choramingando para Deus. Não. Deus, eu estou vivendo isso. Abre o teu coração e fala para Deus: Deus, estou vivendo isso, o Senhor me conhece. Mas eu não quero tomar essa questão para mim. Eu não quero exigir de mim essa resposta porque eu não tenho. Porque eu não tenho visão do amanhã. Eu não tenho visão do minuto seguinte. Então, naquilo que eu não tenho visão, a tua palavra me garante. Como diz a palavra, lá em Deuteronômio 29, as coisas ocultas pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Então o meu momento seguinte, o que virá, como será, o que vai acontecer, não me pertence, não te pertence, pertence ao único que tem ciência de tudo, é o Senhor, pertence a Ele. Então descansa debaixo das potentes mãos dEle, porque Ele proverá, porque Ele é Senhor, porque Ele tem todo o poder. Descansa o teu coração, aí você obtém alívio, quando você entende que você precisa se humilhar debaixo da potente mão do Todo-Poderoso. É que o salmista Davi, lá no Salmo 37, versículo 5, que você está cansado de ouvir, mas não posso deixar de quase nenhum culto sem trazer esse versículo, não posso. Porque é a questão mais séria, é a questão mais conhecida, mas é a questão mais séria, é a questão mais conhecida, mas é a questão menos vivida na íntegra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando Deus está falando conosco, olha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, Ele está dizendo assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Mas você precisa entregar e deixar com Ele. Você precisa entregar e confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega estas questões, tuas preocupações, os problemas, aquilo que está te angustiando, aquela pressão no peito, coração acelerado, e você suando de nervoso, tantas questões. Escuta, para.
Coloca o teu joelho no chão, eleva os teus olhos para o céu. Há um Deus que te ama, há um Deus que te favorece, há um Deus que tem mãos potentosas e que pode agir em teu favor. E Ele diz assim: olha, entrega este teu caminho a mim e confia em mim, porque eu tudo posso fazer. Não fica sustentando esse peso sobre os teus ombros. Não somos fortes. Não somos fortes, não somos poderosos, não há super-homens, não há mulheres maravilhas entre nós. Não somos semideuses, somos frágeis. E quando somos abalados no físico, a nossa estrutura cai. Quando nós somos abalados na nossa mente, a nossa estrutura cai. Quando somos abalados espiritualmente, a nossa estrutura cai. Porque somos frágeis. Irmão, o tamanho da nossa fragilidade se vê num vírus, por exemplo, como a Covid, que glória a Deus estamos vencendo em nome de Jesus, mas que invisível aos olhos debilitou tanto físico que, de homens e mulheres fortes, bonitos, saudáveis, viçosos, mas que caíram de cama por algo que não se enxerga, que você não consegue saber se está aqui ou não. Entenda a sua fraqueza, a sua limitação. Então não queira abraçar os problemas da vida ou suportar tudo isso que é pressão na sua vida sem compartilhar com aquele que detém mãos poderosas para te ajudar. Isso é autossabotagem. Isso você está roubando de você o auxílio que vem do Pai. É como aquele menino, lembrando aqui daquela historinha antiga, daquele menino que está fazendo uma estrada para o seu carrinho e de repente ele encontra uma pedra que está exatamente no meio da estrada que ele está construindo para o seu carrinho. E aí ele começa a cavar com as suas mãozinhas, achando que é uma pedra pequena, mas quando ele percebe, era como um iceberg, Só uma aparênciazinha assim do lado de fora, mas era uma pedra grande. E aí ele começa com persistência a cavar, e de repente ele se frustra e começa a desistir. E ele fala: pai, ele olha para trás e vê o seu pai debruçado assim, na janela, olhando, observando o que ele está fazendo. Ele fala: pai, eu vou desistir. Aí ele fala assim, aí o pai dele fala assim: filho, não desiste não. Você vai desistir só por um motivo. Ele fala: por que, pai? Qual é o motivo que o senhor acha que eu vou desistir? Porque você não pediu minha ajuda. Ah, é, pai? É. Então me ajuda. E o pai passa pela porta, vai até o quintal e junto com o menino, com as mãos fortes do pai, ele cava a terra e ele arranca a pedra. Junto com o menino. Entenda que você tem um Deus que é Pai, é o seu Pai, Ele te ama. E aquela pedra que você não está suportando, que você não tem condição de tirar, Deus está pronto para manifestar o seu amor e dizer: filho, eu te ajudo. Eu estendo a minha mão direita e te tomo por ela e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Ele te ajuda. Amém, querida? Glória a Deus. Então entregar ao Senhor confiadamente e dizer: Senhor, eu confio no julgamento do Senhor sobre essa questão e sobre todas as demais. Eu confio no futuro que o Senhor tem para mim. Eu confio no desenrolar dessa questão, ainda que o desenrolar da questão citada não te agrade, mas você continuar confiando. Você entregou, então confia. Ah, mas não era isso que eu queria. Confia! Confia! Você não entregou nas mãos de Deus, você entregou de verdade sua vida nas mãos de Deus. Confia! Ou você acha que Ele não tem competência para trazer a resposta ou para fazer a diferença na sua vida? Será que Ele não tem competência? Será que a eternidade de experiência que Ele tem não é suficiente para responder os poucos anos de vida que nós temos? Os problemas dos poucos anos que nós vivemos? Ele é competente para resolver tudo e muito mais. Então entrega nas mãos dele. Isso vai te aliviar. Vai tirar de sobre os teus ombros o peso da responsabilidade. É tempo de abrir mão. Soltar. Soltar. Amém?
para obter alívio, segundo o pensamento, creia que sua bênção tem uma data. Amém? A sua bênção tem uma data. Pensa nisso. Grava isso no seu coração. Humilhe-se, entregue-se a Deus humildemente. Entregue-se mesmo a Ele. Mas entenda que a bênção que Deus tem para você tem uma data marcada. Está na agenda de Deus. E isso não é papo, não é autoajuda. Escuta o que Deus está falando na palavra dele, não é palavra do pastor Pedro Paulo, é Deus falando: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Repita comigo: a seu tempo. Então eu vou ler mais uma vez. Tem jeito de colocar ele aí, Beca, esse versículo? Aí, olha o versículo. Humilhai-vos, vamos junto? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, o primeiro momento, você entregou-se humildemente nas mãos do Senhor, debaixo dessas potentes mãos. E agora, você recebe dele a certeza de que a sua bênção, ela já está com a sua data marcada na agenda de Deus. Porque ele está dizendo assim, ó, a seu tempo, a tempo de quem? Tempo dele. No tempo dele, ele vai te exaltar. Se você se humilhou, declarando: o Senhor é contigo. O Senhor que pode, a minha vida é tua. Responde aquilo que tu queres. Não vou mais me derramar diante da minha aflição, como se ela fosse senhora de mim. Mas vou me derramar diante do Senhor, porque Senhor só tem um, que é tu. Ó Deus Todo-Poderoso. E quando você se humilha, a palavra de Deus nos diz que no tempo dele, ele vai te exaltar. Exaltar fala da resposta dessa questão, da resposta para a sua vida, e não apenas de um momento específico, mas da sua vida como um todo. Deus não tem apenas uma resposta para uma questão, para um problema. Quando você passa por uma questão, não pense: mas eu passei por essa questão, será que Deus não está vendo? Deus, ele não está olhando apenas por esta questão, mas ele está olhando para a sua vida como um todo. Ele olha a sua vida do primeiro momento, quando ele deu ordem para que você existisse. Aí ele começa a olhar e ele vê o seu final, e ele sabe de todas as questões que vão acontecer. E aquilo que você diz: eu não queria isso, ou eu não merecia isso, eu não posso passar por isso, Deus está dizendo: olha, faz parte do percurso, faz parte da sua história, e vai te ajudar, porque todas as coisas cooperam para o teu bem. E aí Deus vai nos mostrando que ao seu tempo, ele vai te exaltar. Então eu não posso me render a essa aflição. Eu preciso acreditar que no tempo de Deus as coisas maravilhosas vão acontecer. O poder de Deus vai me envolver. Eu vou alcançar a vitória, e isso é fato. Mas muitos não alcançam lá porque eles são desconstruídos aqui. Porque nesse tempo eles se precipitam, tomam escolhas erradas, tomam caminhos errados, desistem. E não chegam no ideal de Deus. Mas Deus está dizendo: persevera, filho, porque a tua bênção tem uma agenda marcada, já está marcada na minha agenda. Amém? Então, você diz assim: olha, não tem a solução, eu não tenho a resposta, mas o Senhor tem. E Ele pode fazer. Você pode acreditar? Glória a Deus, glória a Deus. Um terceiro pensamento para o nosso coração. Alcançamos alívio quando arrancamos de nós e lançamos em Deus. Arrancamos de nós e lançamos em Deus. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele nos disse aqui, trazendo dois ensinamentos importantes: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele te exalte,
Ele te levante, Ele te arranque do fundo do poço, Ele te sustente, Ele mostre o seu poder e a sua glória sobre a sua vida, na sua vida, acerca da sua vida. Ótimo. Mas aí Ele fala o seguinte: só que você precisa fazer uma outra coisa. Você precisa lançar sobre mim estas tuas preocupações. Você precisa lançar sobre mim estas suas ansiedades. Porque eu tenho cuidado de vocês. E é o que ele vai dizer no versículo seguinte que nós lemos: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Se nós obedecermos a Deus e lançarmos a nossa ansiedade sobre o Senhor, tirarmos de nós e lançarmos sobre Ele, vamos sentir um alívio tremendo, tremendo. E Deus está falando com você. Lançar é colocar nas mãos dele e não tomar de volta. Lançar é colocar nas mãos dele e não buscar recuperar isso. Sabe como que eu poderia ilustrar esse lançar a sua ansiedade sobre o Senhor? Pensa comigo. Você está num barco em alto mar e você tem dentro do seu barco uma pedra pesada, uma pedra grande. Você, com muito esforço, você levanta aquela pedra até o ponto que você consiga tirá-la do barco e soltá-la na água. Como você está em alto mar, a profundidade é muito grande, o que vai acontecer com aquela pedra? Ela vai afundar rapidamente, ela vai sumir rapidamente, sem chance de você resgatá-la. É assim que Deus quer que você lance essa tua preocupação nas mãos dele. De uma forma que você não esteja resgatando ou trazendo ela de volta para o seu coração. Mas como fazer isso, pastor? Briga com você. Briga com você. Doutrina a tua mente, doutrina o teu coração. Eu entreguei nas mãos de Deus, não pego de volta. Não aceito de volta. Mas sabe como que nós agimos? Sabe como nós agimos na maior parte das vezes? Nós agimos como alguém que tem nas mãos um bumerangue. E ele pega esse bumerangue e ele o lança com toda a força do seu braço. E aquele bumerangue vai cortando o céu. E ele se distancia a uma distância grande. Parece que eu me livrei dele. Mas o bumerangue, ele faz a curva e volta ao seu lugar de origem. Muitas vezes nós não lançamos sobre Deus as nossas ansiedades. Nós retemos sobre nós as nossas ansiedades. Você não entrega nas mãos de Deus e deixa lá, você mantém contigo. Ou você lança sobre Deus e resgata Ele novamente. Como o mulinete você jogou lá, enrola a linha e traz de volta o seu anzol. Deus não quer que você pesque sua ansiedade de novo, suas preocupações novamente. Deus quer que você deixe lá nas mãos dele. E ele está dizendo, você precisa trabalhar isso em você. Isso no seu coração, você precisa. Porque nós temos um Deus, nós temos um Senhor que tem capacidade de suportar todas as cargas que você não pode, que eu não posso, que nós não podemos. Por isso ele nos dá essa lição, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque se você reter sobre você toda a sua ansiedade, você morre. Porque esse tempo foi crucial para o desenvolvimento de tantas fobias. Porque esse tempo foi crucial para o aumento em escala mundial, isso é um aumento do suicídio. Porque esse tempo, os consultórios que trabalham
parar, para não enlouquecer, para não precipitar, não fazer besteira, para não jogar tudo para o alto, para não desistir de casamento, não desistir do trabalho, não desistir da vida. Nós precisamos lançar, e nós temos um Deus que nos supre para isso. Escuta, Hebreus capítulo 4, versículo 15 a 16, a palavra de Deus vai nos dizer assim, escuta, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está falando assim, ó, nós não temos alguém fraco que não tenha poder para compadecer-se da nossa fraqueza. Ah, não temos, não. Então quem que nós temos? Ele vai falar, porém, um que, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus passou por todas essas aflições, todas essas preocupações que eu e você está passando, mas ele não pecou, ou seja, ele não se transformou em refém delas. Mas tudo aquilo que veio, aprenda a lição, pastor Pedro Paulo, aprenda. Você, meu irmão, minha irmã, aprenda. Nós precisamos aprender, porque todos nós estamos sofrendo essas questões. Mas Deus está falando assim, aprenda com Jesus. Jesus não se fez refém destas questões. As coisas chegavam nele, mas ele administrava com a autoridade e poder de Deus. Ele administrava diante da vontade de Deus. Eu sei que nós não temos a mesma capacidade de Jesus. Ele é Deus, mas nós temos nele autoridade, na palavra dele, pelo Espírito Santo, de vencer isso, porque ele disse que nós podemos. Você pode, nós podemos em Jesus. E o texto de Hebreus vai continuando dizendo assim para nós, versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos com confiança, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Cheguemos com confiança para alcançarmos essa graça, para que no tempo oportuno, a seu tempo ele vos exalte, lembra lá? Faz o link do texto. Nós começamos falando em 1 Pedro, a seu tempo ele vos exalte, e aqui está dizendo, olha, ajudados em tempo oportuno, no tempo de Deus. Há um tempo, há uma agenda do Senhor para a tua bênção, para a tua vitória. Mas muitas vezes nós retemos, nós não lançamos, nós seguramos. E aí não conseguimos descansar. Uma questão importante, quando nós lemos o texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, não é assim o texto? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Escuta, muitas vezes nós só chegamos para Deus quando nós achamos que o problema é grande demais. Nossa, o negócio agora ficou sério. Agora o negócio ficou ruim. Aí você vai para Deus. Mas é só aquela questão maior que deixou a sua vida nesse momento complicada que gera ansiedade para você? Ou a preocupação se o seu filho vai conseguir uma vaga na escola, a preocupação com o boleto que você tem que pagar, a preocupação com coisas diárias, corriqueiras que geram preocupação todos os dias no seu coração. Mas essas você não entrega não, você não ora em favor disso, você não pede a Deus, você não coloca nas mãos de Deus coisas pequenas, não, isso não precisa, não, incomodar a Deus não, porque isso eu dou conta, dá? Irmãos, entende uma coisa, as enchentes que nós tivemos nesses últimos tempos aí, final de ano passado, as enchentes que tivemos, Petrópolis, nossa, água desceu, mas fez um estrago terrível lá, vocês viram, acompanharam. Agora, toda a água que passou, todo o volume de água gigantesco que fez uma catástrofe naquele lugar, é o ajuntamento de pequenas gotas. Já parou para pensar nisso? E essas pequenas gotas chamadas questões cotidianas, corriqueiras da sua vida, que você acha que você dá conta, só que vai ajuntando e forma um tsunami sobre a sua vida.
E aí você não dá conta. E aí quando vem uma coisa grande, aí você acha que tem que colocar nas mãos de Deus. Mas o Senhor te fala nessa noite, olha, você está se autopunindo, você está se autossabotando, porque você precisa lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Tudo. Coloca tudo nas mãos dEle. Coloca tudo nas mãos dEle. E aí a gente volta lá no princípio. Colocar tudo é entregar humildemente a minha vida, o meu caminho. E o meu caminho fala de totalidade. Então não adianta se entregar a Deus com reservas. Eu busco a Deus nas coisas que eu acho que eu preciso. Será que você faz alguma coisa, irmã? Irmão, será que você faz alguma coisa sozinho? Você respira sozinho? Seu coração bate sozinho? Você acorda de manhã sozinho? Você vive sozinho? Você só precisa entregar nas mãos de Deus as coisas que são complicadas para você e que fervem os teus miolos? Não. Você precisa entregar todo o teu caminho ao Senhor. Confiar das coisas mínimas, como acordar de manhã até resolver um problema sério na sua casa. Você tem que entregar tudo nas mãos de Deus, confiar nele, entendendo que Ele tudo fará, nas questões pequenas como nas maiores. Ele tudo fará. Deus tem cuidado de você. E depois que Ele te instrui a lançar toda a vossa ansiedade, Ele diz assim, olha, porque eu tenho cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Ele faz questão de cuidar de você. Mas como você está para com Deus? Como você está para com Deus? Muitas vezes, nós somos um pródigo dentro de casa. Há poucos dias estava lendo esse texto e meditando. Do pródigo dentro de casa. Olhando a história daquele menino que pediu ao pai as suas posses e foi embora. Mas quantos estão pedindo ao pai as suas posses, estão dentro de casa, mas não tem comunhão, não tem intimidade com o pai, não tem contato, parece aquele filho mais velho, continua, ele está perto, mas é um pródigo, o coração está distante, não busca. E o Senhor está dizendo, filho, filha, eu estou à disposição de você, mas você está para mim, né, pai? Eu estou para você, não é? Assim? Eu estou para você, mas você está para mim. E é uma realidade. Nós precisamos para essa lição que Deus traz ao nosso coração. Para nós vivermos uma vida mais sadia. Para nós termos maior equilíbrio. Para não estarmos desmontando por qualquer coisinha. Irmãos, porque hoje as pessoas estão tão frágeis. Tudo é sinal, tudo que acontece, eu vou desistir. Tudo que acontece, qualquer coisinha, eu vou desistir, eu desanimei. Pessoas olhando para si com a vida toda pela frente, olhando para si dizendo, minha vida não tem mais jeito, tirando a própria vida. E a gente passou por uma experiência dessa poucos dias atrás. Fragilidade emocional, irmãos. Fragilidade espiritual. Como nós precisamos nos fortalecer. E Deus, Ele tem as respostas que nós precisamos. Ele tem o portento de suas mãos para nos auxiliar. Ele tem na sua escola da palavra como obtermos alívio. E Ele diz, entrega-se a mim humildemente. Lança toda a tua ansiedade, lança sobre mim. Entenda que eu tenho cuidado de você. Eu quero findar esta palavra com um texto de Filipenses, quando o apóstolo Paulo, falando também sobre ansiedade, sobre preocupação, sobre questões que angustiam a nossa vida. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma.
Olha que ousadia desse homem, difícil, né? Fala a verdade. É fácil, irmã? Fácil não. Mas ele diz que tem que ser assim. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas é amanhã, pastor, que eu tenho que pagar, não tenho um centavo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ah, mas aconteceu isso com meu filho. Ah, aconteceu isso com a minha esposa. Mas não andem ansiosos por coisa alguma. Difícil? Não é fácil não. Mas ele vai dizer assim, olha. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E aí ele vai dizer, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Então ele diz para você, olha, Paulo está afirmando 3 questões aqui. 3 questões importantíssimas para fechar esse pensamento dessa noite. Nenhum motivo, nenhuma questão, nenhuma causa é um motivo justificável para nos permitirmos ser consumidos pela ansiedade, pela preocupação. Nenhum motivo é justificável para você dizer eu desisto. Nenhum. Porque não é Paulo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que te criou, é o Senhor que te ama, é o Senhor que entregou o próprio Filho no teu lugar, em teu favor, que está dizendo. E Ele está dizendo assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. E aí eu disse, Senhor, como eu supero isso? Como eu vivo esse momento? Como eu passo por essa dor? Como eu assimilo essa perda? Como viver isso? E ele diz assim, olha, não ande ansioso por coisa alguma, mas como agir? E ele diz para mim e para você, ora, suplica, agradeça. Ele está dizendo para nós, ajoelhe-se, busque esse Deus, humilhe-se debaixo das potentes mãos do Senhor. Ele está falando isso para nós. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Ele está dizendo isso para mim e para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes que essa ansiedade te faça desistir, você diga assim, olha, ansiedade, preocupação, aqui não. Porque eu tenho um Deus comigo. Coloca o teu joelho no chão, é o que Ele está nos ensinando, tá? Segundo, devemos dedicar-nos à oração e não à ansiedade. E geralmente nós fazemos o contrário. A gente fica tão preocupado que você não tem tempo para pensar em outra coisa a não ser na sua preocupação. É verdade ou mentira? Eu falo porque eu conheço a estrutura humana, porque eu sou humano, sou de Marte, não. Terráqueo mesmo. E eu sei que quando nós estamos passando por uma aflição, nosso pensamento fica fixo ali. Mas você tem que tirar o seu pensamento e roubá-lo dessa fixação errônea e fixá-lo no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé. E aí você olha para Jesus e não para os teus problemas. E como eu olho para Jesus? Paulo está dizendo assim, olha, olha para Jesus na tua oração. Ore, suplique, agradeça. E o resultado de tudo isso, dessa oração, dessa súplica, desse agradecimento, é que ele vai gerar a paz, ainda que não exista paz, ainda que o boleto ainda não foi pago, ainda que o problema esteja do jeito que estava, mas ele vai gerar a paz, porque o que importa de fato e o que vai fazer diferença de fato não é se o que está fora mudou, se o que está dentro mudou. É verdade ou não é? Porque você pode estar numa paz serena, tudo aqui fora, mas aqui dentro está num conflito terrível. E vice-versa. Você pode estar no meio de uma tempestade, no meio de um barquinho, mas como Jesus e como Pedro, você pode andar sobre as águas. O Senhor te chama a colocar a tua vida no altar nessa noite. Ele olha para você
com olhos de amor, que Ele te diz: lança a tua ansiedade nas minhas mãos. Entrega nessa noite tudo nas minhas mãos. Entrega a sua vida. Ah, pastor, não consigo fazer isso. Eu não consigo deixar de ser ansioso ao extremo. Uma gota de ansiedade é muito importante na vida de todos nós. Mas quando é um ajuntamento de gotas a fazer transbordar o copo, aí faz sujeira. E Deus está dizendo: olha, você precisa trabalhar e lutar contra esse mal. Eu te dou nessa noite aquilo que pode te ajudar e te fazer vencer. Entrega humildemente nas minhas mãos. Entrega-se. Entrega-te. Coloca a tua vida no altar. Coloca as tuas questões no altar do Senhor. Aí você diz: Senhor, pastor, eu não consigo. Deus está dizendo assim: olha, eu te conheço. Eu sei que você acha que você não consegue, mas eu não quero que você confie na sua posição. Olha como que nós somos orgulhosos. Eu digo assim: eu não consigo, como se dependesse de mim. Mas Deus está falando assim: olha, eu não quero que você olhe para você e para aquilo que você pode ou que você não pode. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que eu posso através de você, que eu posso em você, que eu posso fazer em você. Então Ele quer que você tire a fé que você tem em você mesmo e você coloque a fé nele. Vencer a ansiedade é colocar a fé no lugar certo, na pessoa do Senhor. E isso é humilhar-te debaixo das potentes mãos de Deus. Porque no tempo dele, no seu tempo, Ele vai te exaltar. Lança, não retém, lança. Como aquela pedra que afunda e nunca mais é resgatada. Lança para a glória do Senhor. Lança. O Senhor é contigo, irmão. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, toma posse. Ele te ama. Ele tem o melhor para a tua vida. Nós precisamos viver melhor. A humanidade precisa viver melhor. E Deus é o melhor para a nossa vida. Amém?